Placar Transamérica. Oferecimento Casa do Zé. Rodízio de espetinhos é na Casa do Zé. Boa tarde, amigos em todo o estado do Paraná. No ar, mais uma edição do Placar Transamérica, aqui pelo canal 59 UHF. Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho do ano de 2015. E o Placar Transamérica vem chegando com destaques e informações nesta quinta-feira. Vamos falar a respeito da Copa América. O Brasil perdeu para a Colômbia. Vamos falar também do trio de ferro da capital do estado do Paraná, a começar pela dupla Atletiba, que já se prepara para o grande clássico de domingo na Arena da Baixada. E o tricolor da Vila, o Paraná, também segue os seus preparativos, até porque tem compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro amanhã contra o lanterna da competição. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Placar Transamérica. E já de imediato os destaques dos nossos comentaristas. O triplex está formado aqui à minha esquerda. Eu começo com ele, Gilberto de Lima, Gilberto César Aguiar, o grande Giba, ex-atleta e hoje comentarista com um futuro brilhante. Boa tarde, um abraço, seja bem-vindo, Giba. Muito boa tarde, Duda, boa tarde dos amigos da TV Transamérica. Como não poderia ser, vamos destacar a pífia performance do Brasil e também esse grande Atletiba, mais um Atletiba na história do Campeonato Brasileiro. Mais um destaque da presença feminina aqui no Placar Transamérica. Luiz Schmidt vem trazendo o seu destaque. Boa tarde, um abraço, seja bem-vindo, Luiz. Boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. O destaque, além da Copa América e do Atletiba que acontece dentro do campo, também as campanhas que estão acontecendo fora do gramado. Campanhas de doação de sangue, é bacana a gente ver esse uso da Atletiba também para fazer o bem, que a gente sabe que às vezes fica complicado dentro do campo, mas fora está tudo muito bem até agora. É verdade, uma iniciativa bacana. Quem tem iniciativa é o nosso lateral esquerdo, Vanderlei Trindade, grande comentarista. Boa tarde, um abraço, seja bem-vindo, Vanderlei. Boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos. Bom, meu destaque hoje é a rodada do Brasileirão aí, o Paraná que entra em campo amanhã à noite, então a expectativa é de uma vitória, até mesmo por jogar com lanterna, né? Vamos iniciando o Placar Transamérica desta quinta-feira falando a respeito da equipe do Atlético, o Furacão, que vai finalizando os seus preparativos. Treinou agora há pouco no CT Alfredo Gotardi. O técnico Milton Mendes ainda tem aí algumas dúvidas a serem dirimidas. É claro que não vai revelar também a escalação da equipe rubro-negra com antecedência. A boa notícia é que o Natanael está liberado, vem trabalhando com bola e no meio-campo pode aí aparecer a presença do Felipe e do Ítalo. O que te parece se essa for a alternativa escolhida pelo técnico Milton Mendes, meu caro Giba? Concorda com essa alternativa? De repente lançaria o Cléo, mudaria a postura tática da equipe? O que te parece, você que também vai ser treinador no futuro, né, Giba? É um sonho, quem sabe, né? Bom, essa leitura que você fez é correta. Só que eu acredito que com relação ao jogador Léo, aguardaria preservar o Cléo. Preservaria o Cléo para o decorrer da partida. E a volta do Natanael é uma coisa gratificante, até porque o seu substituto não agradou a contento, marcando muito errado, marcando pela frente, enfim. Mas me parece que com a recuperação do Natanael, eu acho que o Atlético ganha força defensiva. E ganhando força defensiva, essa colocação também do jogador Felipe. Felipe entrou e entrou muito bem. Ele vem subindo de produção, principalmente da sua parte técnica. Adquiriu um bom preparo físico, ele melhorou porque ele não tinha uma sequência de partidas, Duda. E agora com o ritmo de jogo, eu acho que ele pode acrescentar muito na criação de jogadas ofensivas pelo time atleticano. Ô Luiz, e qual seria a tua opinião em relação a essa formatação da equipe do Atlético? Concorda com o Giba? Discorda? Faria uma alteração diferente daquilo que o Milton Mendes está de repente planificando? Qual a sua opinião? Eu concordo com o Giba e eu acredito também que essa volta do Natanael é o ponto alto aí do Atlético. Foi muito bom ter voltado o jogador, porque quando o Arana entrou,
o time não rendeu da mesma forma, então é bom o Nathanael estar em campo, vai ajudar muito a equipe do Atlético. E o Felipe já entrou bem e a gente até tinha comentado na terça-feira que seria a melhor opção. Até o Cléo, de repente, colocado no decorrer da partida, mas o Felipe agora é a melhor opção e eu acredito que o Milton Mendes acertou sim. O Vanderlei, o que te parece essa formatação da equipe do Atlético? O Nathanael, de repente, de retorno, o Milton Mendes pode mudar, pode lançar o Cléo, pode, de repente, conservar esse esquema tático, essa formatação com 2 meias de origem, no caso o Felipe e o Ítalo, de repente a saída do Guilherme Arana do time, como é que você enxerga essa questão? Eu vou com os companheiros aqui, eu acho que a volta do Nathanael é muito importante porque o Milton Mendes acabou recuperando ele, né? Um dos jogadores que o Milton Mendes conseguiu recuperar e voltar a jogar bem. Uma perda o Nicão não jogar, né? Eu acho que o Atlético vai sentir bastante a falta do Nicão. Até porque ele é o artilheiro da equipe, né? Meio atacante, mas o Walter tem um cartaz, tem uma qualidade técnica, é um jogador diferenciado, especial, dentro da formatação até tática do técnico Milton Mendes, mas o Nicão vem se destacando e é o principal artilheiro da equipe. Baita jogador, não tenha dúvidas, mas eu acho que o Atlético hoje, ele é a força coletiva. Acredito também que deva haver uma correção, principalmente ao posicionamento do jogador Walter, segurando demasiadamente a bola, dá uma sequência mais rápida na bola, ele faz uma excelente score, é um jogador inteligente, mas ele tem que ser o homem de referência do Atlético. Eu não vejo um outro, não sei se vocês concordam comigo, meus amigos, mas realmente o jogador Walter, ele tem que fazer da velocidade, a sequência da jogada que ele inicia, porque ele está prendendo demasiadamente a bola, ou chama falta, ou até às vezes perde essa bola, porque a característica do time atleticano é velocidade, né? Geralmente joga fechado, né, e sai nos contra-ataques. Eu não sei como que ele vai ser diante desse Atletiba por estar jogando em casa e se tratar de um clássico, né? Vai depender muito da preferência do Milton, né? Vai depender muito da preferência do Milton Mendes e a própria postura do Curitiba, né? Aí você não pode depender de um jogador, depender só do Walter, tem que ser o coletivo, mas eu acredito que a importância dele como uma referência para o time é importante. E apesar de ele não ter jogado bem na rodada passada, eu acredito que agora no Atletiba ele vai aproveitar para recuperar essa único jogo aí que ele não se destacou tanto, e acredito que jogando em casa o Atlético vai vir com uma força ainda maior. Apesar de que o Coxa, por estar numa campanha ruim até o momento, o fato se ele ganhar um Atletiba ainda mais fora de casa, a moral do jogador sobe. 3 pontos não resolve, mas a moral em ganhar um clássico ainda mais fora de casa e o primeiro na Arena Nova, eu acho que isso também pode jogar a moral do Curitiba lá pra cima. Pode falar, Gil. Se falando em resultado, não tenha dúvida, né? Competição, o Atlético vive um momento melhor que o Curitiba. Mas por outro lado, a gente sabe que clássico é clássico, não tem favorito. O Atlético talvez leve um favoritismo ligeiramente até a partida começar. Ele tem que botar esse favoritismo dentro de campo. E com o apoio de 30 mil atleticanos, o Atlético fica um pouquinho mais forte. Já que você tocou nesse aspecto fora das 4 linhas, o entrosamento aqui, o placar Transamérica é ao vivo. Eu não tinha pedido para o Giba tocar nesse assunto, mas é objeto da nossa pauta aqui no placar Transamérica, porque a torcida do Atlético vem fazendo uma iniciativa bacana. E os jogadores do Furacão também compraram essa ideia. Tanto o Marcos Guilherme, que está com a seleção sub-20, o David também deixou um material aí convocando o torcedor do Atlético, e a gente vai acompanhar esse material aqui no placar Transamérica na sequência, os atletas do Furacão falando desta iniciativa. Antes, porém, da gente acompanhar esse material dos atletas chamando o torcedor, já que a gente está falando fora das 4 linhas, Luiz, eu acho que é um bom momento para você enaltecer essa campanha que você citou no seu destaque. Fique à vontade. Sim, é muito interessante a gente ver uma campanha, porque a Atletiba movimenta muito aqui a capital, porque são 2 times, são dos principais, né? E a gente vê tanto problema dentro de campo, às vezes briga que entristece um espetáculo, e você vê essa campanha fora do campo de doação de sangue para ajudar as pessoas que necessitam, não só na época da Atletiba, precisa no ano inteiro, mas os times, junto com parceiros, colocarem essa campanha para os torcedores participarem, se sentirem mais próximo da equipe, e além de ajudar as outras pessoas que precisam, é muito bacana você ver essa iniciativa bacana fora de campo. Essa ação beneficente, ela também propicia um pouco de paz, né? Importante. Então, hoje, se eu não me engano, né, Duda, hoje haverá uma entrevista coletiva. Amanhã. Amanhã? Amanhã. Estarei presente amanhã representando a equipe de esportes do placar Transamérica para a gente tentar colher esse material também e divulgar, porque o Atletiba, ele é um jogo, ele mexe com a cidade, mas é só uma disputa dentro de campo. A rivalidade tem que existir dentro de campo, e aqui no placar Transamérica a gente prega pela paz. Claro que
cada torcedor tem o seu clube de preferência, mas é importante para o momento da cidade, para o momento dos clubes, um Atletiba de paz. E essa iniciativa, Giba, dos presidentes, partindo de quem, entre aspas, né, manda nos clubes, serve como exemplo daquilo que deve se imaginar em termos de comportamento para a sequência. É uma referência, né? E há mais situações para frente, principalmente pelo lado do Atlético, a situação da biometria. Isso é mais para identificar e registrar todas aquelas pessoas que participam do espetáculo fora de campo. Eu acho isso muito importante, porque a gente sabe, 90% são torcedores tanto do Curitiba como do Atlético, são pessoas de bem. E aqueles péssimos pessoas que são pseudos torcedores, que acabam causando aquele tumulto nas cercanias do estádio. Sempre acontece algum BO, digamos assim, com relação à violência. A gente espera que não. Essa atitude que você falou, que a Luísa aqui comentou pontualmente, eu acho muito interessante, né, Duda? Porque ameniza a violência, a rivalidade só dentro de campo e acabou, né? E eu digo que é extremamente necessária, de parabéns aí às duas direções, porque vem um exemplo e com certeza o torcedor quer festa, a rivalidade ela existe, mas dentro de campo são 11 contra 11 e é aquilo que eu sempre falo. Galera, é só um jogo de futebol, sabe? Vamos deixar essas coisas que não são corretas de lado e procurar passar o exemplo. É bom fazer o bem, né? Para ter uma festa bacana, enaltece o desporto, o esporte como um todo. Você quer falar a respeito disso também, Vanderlei? Concorda com essa iniciativa? É o que nós queremos, né? Acho que todo mundo vai pro estádio, quem não puder ir pro estádio, mas que assista em casa, mas e que se comporte, né? Eu acho que todo mundo que está no estádio, que vai assistir o jogo, quer voltar para casa, rever seus parentes, rever sua família e sem violência, né? Então é isso que a gente pede para que esse Atletiba de número 363, né? Isso. Seja um Atletiba de paz mesmo. E haverá o novo projeto atleticano com relação à segurança, já copiado um pouco da Copa do Mundo, né? Nas cercanias, na entrada e durante o evento na Arena da Baixada. Isso é importante porque deve resguardar e garantir também a segurança do torcedor. Vamos acompanhar na tela, por gentileza, essa campanha aí através das redes sociais, onde os jogadores do Atlético acabaram convocando o torcedor do Furacão, o Atlético que espera ter aí o maior público na Arena da Baixada pós-Copa do Mundo. Vamos acompanhar na tela aqui no placar Transamérica. Convidar vocês para comparecer à Arena neste dia 21 no Atletiba e que possam realmente estar lá para poder torcer, vibrar, contagiar nossa equipe. Eu como atleta posso garantir a vocês o quanto é gratificante o apoio de vocês, o quanto nós jogadores crescemos com a vibração que vem de fora para dentro e que realmente nesse dia podemos marcar história nessa nova arena e que tenho certeza, com o apoio de vocês, a equipe fará jus ao hino, vestirá essa camiseta por amor e com certeza a doação será grande e não tenho dúvida que com o apoio de vocês a chance de vencermos será maior. Conto com a presença de vocês neste jogo e que Deus nos abençoe. Alô, torcida atleticana, aqui é o Marcos Guilherme. Estou aqui para apoiar essa campanha Cap 30 mil. Vamos encher o caldeirão nesse Atletiba e mostrar mais uma vez para todos que somos a maior e a mais vibrante torcida do sul do Brasil. Conto com a presença e o apoio de todos vocês. Tamo junto, um abraço. Tá aí, portanto, a presença do David e do Marcos Guilherme chamando, convocando o torcedor. A nossa produção aqui, a competente Lara Faria, também me lembra que teremos um mosaico do torcedor atleticano, a rapaziada se mobilizando, produzindo aí uma tentativa de fazer uma verdadeira festa na Arena da Baixada, torcedor se mobilizando e é uma iniciativa interessante. Eu acho bacana quando os atletas, né, utilizam a rede social para divulgar esse tipo de situação. Eu acho que é muito benéfico. Qual que é a opinião de vocês aí? Vocês gostam disso? Isso era uma coisa que eu ia comentar. Nessa época que tá tão em alta redes sociais e tudo mais, e a gente vê a rede social sendo usada para tanta coisa ruim, que é muito... Eu acompanho bastante na faculdade casos de bullying, esse tipo de coisa, e até torcidas que organizam atos ruins em jogos, você vê os jogadores participando disso. A campanha da doação de sangue que você joga foto lá para rede social com a hashtag para ajudar seu time a ganhar a disputa, e toda essa mobilização da torcida do Atlético é muito bacana ver a rede social tendo um papel positivo também
no clássico. Então você mobiliza a torcida já antes de começar só os 90 minutos de jogo. E é bacana porque são ídolos. Também, né? O grupo ganha com isso porque 2 jogadores que estão fora do jogo, mas que estão participando dessa campanha, né? De colocar 30 mil torcedor atleticano dentro da arena. Demonstra a união do grupo e mesmo os atletas não estando participando desse jogo efetivamente, Giba, você que foi jogador rapidinho, é bom porque demonstra o grupo, o trabalho do técnico Milton Mendes e, como disse, muito bem colocado pelo Vanderlei, a união do grupo em prol de um resultado positivo. Não tenha dúvidas, e é muito mais abrangente do que a gente pode imaginar. O Luiz falou, questão de redes sociais, a ferramenta usada positivamente, esse layout criado com os punhos cerrados. Olha, na minha época, desde que eu jogo futebol em atletismo, eu nunca vi isso. Isso é muito importante. Eu acho que já começa a mudar um pouco da mentalidade aqui do futebol paranaense para o Brasil e para o mundo. Tomara que tenhamos um clássico da paz. Repito, a rivalidade ela existe, mas tem que ficar dentro de campo. Dentro de campo, 11 contra 11. São profissionais, são pais de família e, acima de tudo, seres humanos. Isto posto, com muito gosto, como diria aquele também amigo meu, vamos falar do Coritiba. Com as informações do Coxa, o repórter Daniel Valdrigues vem chegando aqui no placar Transamérica desta quinta-feira. Vem comigo, Valdrigues. O técnico Ney Franco segue trabalhando a equipe alviverde para o compromisso contra o Atlético, aonde a vitória é o que interessa ao Coritiba, que vem de uma sequência de derrotas dentro do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, dentro da zona do rebaixamento. Após a apresentação de 2 novos contratados, Kleber e Lúcio Flávio, agora então fica a esperança para que o departamento de futebol trabalhe o quanto antes para que esses jogadores tenham o nome publicado no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, e possam participar do clássico. E esta é a pergunta que fizemos ao Lúcio Flávio, jogador que estava no Paraná Clube, se desligou da equipe de Vila Capanema e faz parte agora do elenco alviverde. Se o nome aparecer no BID, você vai pro jogo, Lúcio Flávio? No meu caso, e provavelmente também do Kleber, é com relação aí à documentação mesmo, né? Porque eu já vinha treinando, como eu falei, né? Aqui propriamente no Coritiba já intensificando mais essa questão da parte física e mais recentemente com bola e consequentemente agora aguardar essa liberação, né, no BID para poder estar à disposição, mas certamente isso ocorrendo, a minha condição física hoje é boa para pelo menos suportar a parte do jogo que nós venhamos aí a ter. Tá aí a palavra de Lúcio Flávio. A mesma pergunta foi dirigida a Kleber, o gladiador, e ele explica que no placar Transamérica se tem condições de ir para o jogo se seu nome aparecer no BID. Não, acho que a vontade é de estar ajudando, né? De poder estar, independente de jogar ou não, poder estar com o grupo, de repente. Lógico que não depende só da gente, né? Tem toda uma situação também que precisa ser definida, a comissão, né? Eu estou um bom tempo sem atuar e no nível de competitividade muito grande que é o brasileiro, a gente tem que estar bem preparado para poder jogar bem e poder ajudar, porque a gente sabe da necessidade e o quanto está precisando, mas não adianta também pensar nesse jogo e depois ter problema para o restante da competição, né? Então, a gente vai sentindo aí com a comissão, né? Os papéis também tem que sair no BID, depende de toda uma situação e aí durante a semana a gente vai conversando e ver como é que, em que pé tá tudo isso, né? Tá aí a palavra do Kleber, o gladiador. Daqui a pouquinho eu volto falando mais a respeito do Coritiba, que entra em campo hoje às 19h30 pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e falando também a respeito da reunião do Conselho, que aparentemente selou uma paz dentro do Coritiba. Perfeito, está aí, portanto, a participação do repórter competente Daniel Valdrigues com as informações do Coritiba, trazendo a palavra do Lúcio Flávio, trazendo também a palavra do Kleber Gladiador, Kleber também conhecido como Kleber Bronquinha. E aí, será que vamos... Lembra do Bronquinha, dos Ursinhos Gummy? Lembro. Não, eu falo porque eu conheço ele, eu chamo ele de Bronquinha, é verdade, apelido mesmo, Bronquinha. Ele tem um scout, na verdade, negativo de expulsões, né? Essa é a verdade, mas ele bem condicionado, com tempo de bola, é um baita jogador.
A gente observa ali no treinamento do time do Curitiba, o que o Ney Franco, na verdade, está fazendo é conversar, é posicionamento, basicamente o posicionamento do seu time e dos jogadores. Não é nem jogada ensaiada, muito pouco. Ele tem que corrigir o posicionamento. A gente observa, a gente tem uma certa experiência, sabe mais ou menos. A gente não estava escutando que o Ney Franco passando para os seus atletas, mas basicamente esse é o Curitiba. Curitiba, pelo menos a diretoria do Curitiba, se mexeu. Se vai dar certo ou não. Você sabe aquele plano de contratações, né? Você traz 10 atletas. Desses 10, se 4 derem certo ou 3... se paga o resto. 40%, 30% de acerto. É a verdade, funciona assim, principalmente jogador deste nível, Lúcio Flávio, propriamente o Kleber, são jogadores experientes, um pouco acima da idade, mas lá na frente do Campeonato Brasileiro, pode ter certeza, sabe, Luiz? Vai dar um reflexo positivo, principalmente aqueles jogos fora de casa. No Atletiba não digo nem tanto, porque ainda a gente não vai conseguir ver totalmente o trabalho do Ney Franco. O Curitiba precisava, né, de líderes dentro de campo, né? Acho que o Lúcio Flávio, principalmente o Lúcio Flávio, pela liderança que ele tem ali, quanto aos mais jovens, vai ser importante para o Curitiba. Um cara que cadencia a bola ali, que toca a hora que precisa tocar, que segura, que prende o jogo. Eu acho que o Lúcio Flávio é um que eu aposto muito que dê certo no Curitiba. O Kleber é aquela situação, se ele... o problema dele é dentro de campo, né? Acho que ele mesmo, na própria entrevista... É bronquinha mesmo. Você viu que ele, na entrevista, se vocês observarem bem, ele é um jogador que já se desescalou, digamos assim. Ele não vai pro jogo. Pela declaração, olha, não tô com tempo de bola, isso que você falou. Ritmo de jogo, inatividade pesa no momento dele. E ele já falando que ele não é jogador para jogar apenas um clássico, ele precisa, porque o campeonato é muito longo. E outro, ele estava acho que 9 meses fora, né, de atividade. Quase um ano de inatividade. O último clube foi o Vasco. Luiz, Kleber Bronquinha, Lúcio Flávio, vão pro jogo, não vão pro jogo? Opinião feminina? Então, eu acho que o Lúcio Flávio vai, eu acredito que ele vai, eu acho que ele vai ser importante para o clube. Quando ele saiu do Paraná e saiu essa possibilidade dele ir pro Coxa, já tinha comentado. Eu acho que o fato dele tá indo para um time de Série A, se ele recebendo um dia, eu acho que todo esse incentivo, essa motivação do jogador muda, e eu acredito que ele vai render sim no Curitiba, e que ele vai ajudar o resto do elenco, como o Vanderlei falou, mais jovem, essa experiência. Agora o Kleber, a gente espera que ele venha sem fazer confusão, né? Ele já tá falando que ele vai vir mais calmo, a gente espera que seja dessa forma mesmo. Eu só acho complicado o preço que vão pagar para ele, eu acho que é um valor muito alto. Só que eu acho que assim, um jogador às vezes de nome chega e motiva os outros jogadores da mesma posição. O Rafael Lucas, que caiu de produção, talvez vendo que tem uma pessoa com o nome do Kleber ali do lado, ele se motive a voltar a jogar da forma que ele estava jogando. Então isso traz uma motivação nova para o elenco. Que o Kleber, o histórico dele não é bom, né? Eu me lembro do jogo entre Paraná e Vasco no Rio de Janeiro. Ele deu uma cotovelada no Alisson, zagueiro do Paraná, e acho que nem cartão amarelo tomou aquele dia, entendeu? É um jogador temperamental. 25 jogos, 9 expulsões. Então, mas tem um outro detalhe que eu acho que o Curitiba aí leva uma certa desvantagem, que é a falta do jogador ruim, que está com 7 pontos na cabeça. E tem mais um jogador na caracteriza a equipe. E o que tem uma lesão grau 2 na coxa. É o Carlinhos, lateral? Não, o volante, fugiu o nome? Não. Já você vai lembrar o nome dele, a gente vai passar aqui no Placar Transamérica, porque eu tenho que falar da promoção. Aqui no Placar Transamérica tem promoções, você pode faturar também o violão. Participe com a gente aqui no 3240, 5940. A promoção também para o showzaço do Steve Vai, e você concorre também ao violão na tela aí para você participar. Faz a sua ligação, registra aí o seu nome, o seu bairro e, é claro, o seu telefone. Fala com a nossa produtora, a competente Lara Farias, que você vai concorrer aí ao violão e também vai concorrer ao showzaço do Steve Vai na tela para você, esse belíssimo violão aqui, um presente que você concorre no Placar Transamérica. Vamos falar um pouco também do Paraná. O tempo está corrido. O Iraptan Costa vem chegando com as informações do Paraná. Ô Iraptan, o Paraná já está definido para o compromisso de amanhã? Fala comigo, Pitã. O Paraná está pronto para o jogo de amanhã contra o Mojimirim. A partida, aliás, foi confirmada para a Vila Capanema.
A diretoria tricolor tentou a transferência para o Janguito Malucelli, mas não houve a concordância da CBF. Então, diante deste cenário, mesmo não sendo o piso ideal, porque está sendo semeada aquela grama de inverno, o tricolor terá que jogar no Durival Brito. O time sofre 2 alterações. Sem Jean, o treinador escala Rafael Costa no meio-campo e o Anderson será o substituto de Henrique no setor ofensivo da equipe tricolor. Quem fala aqui no Placar Transamérica é o zagueiro Léo Coelho e ele admite, em casa não dá para vacilar, ainda mais diante do lanterna da competição. Eu acho que todo jogo em casa a gente tem essa obrigação de ganhar. A gente está aqui em Curitiba, acostumado com o clima, jogando com a nossa torcida, então a gente tem essa obrigação de entrar para jogar para frente, de ditar o ritmo do jogo e sair de casa com a vitória. O jogador analisa também esta sequência positiva do Paraná contra Mojimirim, Atlético Goianiense, Criciúma e Oeste. Jogos decisivos contra equipes que também estão na parte de baixo da tabela. Eu acho que nesse momento são jogos importantíssimos. A gente está ali em 14º, ali na parte de baixo, e a gente tem que logo sair dali, porque não é nosso lugar estar ali. E já que são jogos diretos, é importantíssimo a gente somar. A gente sair em casa com a vitória, fora de casa buscar a vitória, um empate também, mas buscar a vitória, porque a gente somando eles não vão estar somando e vai aos poucos aliviando a nossa situação. Este Léo Coelho, o time do Paraná entra em campo amanhã, se não houver nenhum imprevisto. Hoje à tarde ainda haverá um treinamento com o futebol de Wendel, Ricardinho na direita, Luiz Felipe e Léo Coelho, a dupla de zaga, e Fernandes na esquerda. O meio de campo com Washington, Éder, Rafael Costa e Marcos Paraná. E mais à frente, o Anderson e Fernando Viana. É o tricolor tentando emplacar a sua primeira sequência de vitórias dentro da Série B. Muito obrigado ao Iraptã Costa, trazendo aí um provável Paraná. Como disse o Iraptã, se nada acontecer nesse treinamento, a gente torce para que tudo transcorra de uma maneira normal e natural. O Paraná com uma formação que me parece muito próxima do ideal. Quero saber a tua opinião, Vanderlei. E aí? Não, uma equipe bastante ofensiva, né? Com o Anderson, o Viana que está voltando. Bem mais ofensiva com a saída do Jean, né? Eu acredito que o Paraná tem todas as condições de ganhar esse jogo aí, diante do Lanterna, né? Já em relação à zaga, o Luiz Felipe e o Coelho, acho que se acertaram, né? Porque o Paraná vinha com problema na zaga e vinha sofrendo gols. Acho que com isso, acho que o time parece o ideal para a sequência do Brasileiro. Não só tem a condição, como tem a obrigação de ganhar, né? O Paraná precisa, e seria, eu acho que a primeira duas vitórias seguidas aí do técnico do Paraná, e aproveitando tipo, que está jogando contra um Lanterna em casa, ele tem a obrigação total de ganhar, e não só esse jogo, os demais, como foi falado, ele precisa subir e sair de perto dessa zona do rebaixamento aí que assombra o Paraná. E eu acho que com o time dessa forma montado tem condição, talvez o Danilo Baia ali no lugar do Ricardinho, mas o Ricardinho também é competente para a posição. Acredito que ele tem a condição e tem a obrigação de ganhar. Giba, dá lastro, dá sequência para a equipe e confiança para o treinador também, porque a partir do momento que ele mexe no sistema defensivo e esse sistema defensivo não toma gols, o treinador ganha jogadores importantes e vai definindo a sua equipe também. Vai definindo, a gente tem que ser um pouco até comedido com essas análises, essas leituras que nós fazemos, porque dependente, a gente projeta, né? Ele é o Lanterna na tabela de classificação, mas daqui a pouco ele vai subir, vai um perde grande desenfreado. O que tem que se projetar, na verdade, é que meus companheiros aqui comentaram. É a situação, jogou em casa, partir para cima do adversário, tomar a iniciativa do ataque e vencer em casa. O segredo da segunda divisão, assim como a Série A, você não pode deixar perder pontos preciosos dentro de casa. Você tem que fazer valer o fator mando de campo e vencer. E aí o torcedor começa a jogar junto, começa a vir ao estádio, vai pegando mais corpo, mais força. Vai fazer valer esse mando. Se não for assim, dificilmente vai conseguir pontuar fora de casa. Se você não ganha dentro de casa, imagine fora. A complicação é muito maior, né, Duda? Com certeza. O Giba tocou na equipe adversária, o Mojimirim é destaque aqui também no Placar Transamérica com o competente repórter Renato de Paula. Ô Renato, atualize por favor aí as informações. Como está a equipe do Mojimirim para o compromisso de amanhã com o Paraná? Chega mais, Renato. O Mojimirim, que tem como presidente o pentacampeão mundial Rivaldo, vive um
10º ano. O time vem a Curitiba enfrentar o Paraná Clube na Vila Capanema em jogo que será realizado nesta sexta às 7h30 da noite. O Mogi conseguiu vencer apenas 5 vezes, é menos de uma vitória por mês, e na Série B é o único time que ainda não venceu, amargando assim a lanterna com apenas 3 pontos, todos conseguidos com empates. Para a partida de amanhã, o técnico Ailton Silva conta com o retorno do volante Magal, depois dele cumprir suspensão automática. Em compensação, o zagueiro Wagner segue machucado e não deve atuar amanhã. Estas são as novidades do Mojimirim, adversário do Paraná Clube de amanhã na Série B. Perfeito, aí o Renato de Paula com as informações da equipe do Mogi, do pentacampeão, como disse o Renato de Paula, o Rivaldo, ele que é o presidente da equipe do Sapão. 30 segundos para vocês comentarem a equipe do Mogi, 30 segundos para cada um de vocês. Eu acho que o Paraná não tem que pensar que é o lanterna, tem que colocar na cabeça que é um adversário dificílimo, porque pode sim vencer o Paraná, por que não? Depende da atitude dentro dos jogadores, dentro de campo. Sim, como ele não venceu ainda, ele vai tentar, ele precisa vencer do mesmo forma que o Paraná também precisa, então ele vem com tudo também pra cima do Paraná. Só que como foi falado, o Paraná tem que aproveitar que ele tá jogando em casa e usar isso a seu favor, então eu acredito que ele vai ganhar. É mesmo porque o Paraná já perdeu pontos importantes dentro de casa, né? Contra o Boa, contra o Botafogo, então contra o Mojimirim é aquela situação, uma hora vai ter que ganhar, não? Que não seja amanhã, né? Que não seja amanhã, que o Paraná possa fazer o serviço, jogando mais uma vez na Série B, compromisso importante para as pretensões da equipe do Tricolor na sequência do Campeonato Brasileiro temporada 2015. A gente vai a um rápido intervalo comercial. Na sequência tem mais placar Transamérica aqui no canal 59 UHF. Segura aí, não sai daí. A LM Telecom, empresa especializada em serviços de radiocomunicações, está pronta para atender feiras, eventos, shows, empresas, colégios e demais segmentos, na locação de rádios comunicadores profissionais, modernos e práticos. A LM Telecom dispõe também de venda e manutenção de projetos técnicos de radiocomunicação, além de desenvolver projetos de transmissão de dados e imagens de produtos com a mais alta performance disponível no mercado. LM Telecom, revenda Premium Motorola e revenda autorizada Vertex e Itera. Ligue 3024-1200. Que cheirinho irresistível! Na hora do almoço ou jantar, nada melhor do que as carnes nobres e saborosas dos famosos espetinhos do Zé. Pois rodízio de espetinhos é na casa do Zé. O maior rodízio de espetinhos de Curitiba traz promoção às terças para as mulheres que pagam meia no almoço e jantar. E nas quintas é a vez do casal desfrutar de uma super promoção no jantar. Acesse a fanpage da Casa do Zé e faça o seu check-in com antecedência. Venha logo saborear um rodízio diferente com mais de 30 tipos de espetinhos salgados e doces, com muito sabor e qualidade no almoço e jantar. Rodízio de espetinhos é na Casa do Zé. Avenida Batel 1433. Telefone 3023-2029. Estamos de volta, de retorno aqui no placar Transamérica, direto e ao vivo aqui no canal 59 UHF, sempre destacando as coisas do futebol. E já de imediato, vamos falar primeiro da promoção, porque falar da seleção brasileira, ontem infelizmente a seleção brasileira, assunto para os nossos comentaristas daqui a pouquinho. Você pode participar conosco do placar Transamérica, vai concorrer aí ao show do Steve Vai, concorre também a este violão, nosso cinegrafista, o grande Walter, competentíssimo cinegrafista, mostrando este belo violão, material de primeira. Você pode participar pelo telefone 3240-5940. A Lara Farias, nossa produtora, está aí antenada, ligada para pegar a sua participação. Na sequência aí, dentre todas as participações, você vai faturar aí não só
o ingresso para show do Steve Vai, mas também pode faturar de quebra este violão para jogar por música, coisa que a seleção brasileira não fez ontem contra a equipe da Colômbia. No reencontro de Zúñiga e Neymar, quem brilhou não foi nem o Neymar e nem a seleção brasileira, e sim o conjunto da equipe colombiana. Vamos acompanhar o VT aqui no placar Transamérica. Primeiramente vamos comentar já o VT. Nem coloque o VT, melhor não colocar. Vamos segurar esse VT aí. Que joguinho ruim, hein? Vou deixar em aberto para você. Eu me nego. Não, o jogo foi ruim, mas é que a gente tem que analisar, né, a evolução da parte tática. Teve evolução, Giba? Não. Eu não consegui chegar. Botei o comentarista na fogueira. Não, eu estou falando da evolução da parte tática mundial. O Brasil jogou contra um 5º ranqueado da FIFA. O Brasil é o 5º ranqueado, aliás, a seleção colombiana é o 4º ranqueado, candidata ao título da Copa América. O que faltou ontem, na verdade, a meu ver, um pouquinho mais de marcação do time brasileiro. O Quadrado e o próprio Falcão com muita liberdade para jogar. Foi muito complicado, principalmente no primeiro tempo. O Brasil deixou de apresentar um bom futebol, sem aproximação de jogada, tentando resolver individualmente a situação do resultado da partida. Neymar muito abaixo, é normal. Essa história que está com um problema lá, problema jurídico, aquela bronca que teve na transação internacional, eu não aceito isso. É um jogador nada menos, nada mais que R$1 milhão de reais deve ganhar por mês. Então isso para mim dentro de campo não. Estava mal no dia mesmo e acontece isso. Agora, o treinador Dunga, por que não mexeu já no primeiro tempo? Eu mexeria, não tem essa de queimar jogadores, eles estão à disposição da seleção brasileira. Poderia ter mexido já no primeiro tempo. Queima o jogador, mas não queima o filme. Não queima o filme, entra já com o Felipe Coutinho. E o Felipe Coutinho, voltando de contusão, não entrou bem. O gol que o Firmino perdeu, ontem eu comentando com a minha esposa, nós dois assistindo o jogo, eu acho que nem a minha mãe perderia aquele gol do Firmino. Não, é absurdo, né? E a seleção ela não vem jogando bem, principalmente agora que a coisa apertou, que é uma competição pra valer mesmo, o Brasil não vem jogando bem. Tá certo, venceu 11 jogos, mas amistoso você não divide, você tira o pezinho. Agora quando é pra valer mesmo... E vou falar uma coisa, com todo respeito, o Brasil jogou mal, mas o time da Colômbia também é sofrível, né? Então, veja o nível que está o futebol sul-americano. Decaiu muito da Copa do Mundo pra cá. Mas aí a gente fica só naquela expectativa, quer dizer que se o Neymar não jogar, o Brasil também não joga. O Brasil depende totalmente do Neymar, isso não pode acontecer numa seleção, tem tanto jogador bom no Brasil e existe brasileiro. Isso no teu entendimento, uma Neymar dependência? Eu acredito que sim, a seleção, eu não acho a seleção uma seleção criativa, e ela depende só do Neymar resolver lá na frente, só que se o Neymar não joga bem, a seleção cai de ritmo. Tem gente que está brincando, né? Torcedores, claro que a gente acompanha as redes sociais, estamos monitorando também as ferramentas aí, as redes sociais. Há quem diga que quando o Neymar não joga, pode preparar lá a rapaziada da Venezuela, porque vai pintar 7-1 também, não é para tanto. Não chega tanto. Não é por favor, o nível hoje do futebol, ele está muito... O melhor jogador da Venezuela é o Rondon. Nós não temos um jogador no Brasil do mesmo nível que o Neymar, mas temos bons jogadores. É a proposta que o treinador vai colocar com relação à disposição, ao posicionamento dos jogadores dentro de campo. O Brasil jogou muito mal, dificilmente vai jogar tão mal quanto jogou contra a Colômbia. E repito, a Colômbia também não é tudo isso. Eu acho que o que os jogadores têm que fazer é dar o troco, uma vitória em cima da Venezuela. Não vai jogar futebol bonito, não existe mais isso hoje, mas tem que ser uma coisa eficiente. É uma competição, tem que vencer de qualquer maneira, Luiz. Não importa que jogue bem. É isso que a seleção, que o povo brasileiro espera. A questão do 7 lá, que você brincou aí, Eduardo, acho que mais nunca na vida a seleção vai tomar 7 de novo, de uma Alemanha de novo. Né? Uma na vida, outra na morte. Esse aí aconteceu, foi um fato, que isolado, isso, né? Tivemos que ver isso, acho que a gente não vai ver tão cedo isso. Agora, sobre jogar bem... É importante o resultado sim, mas eu acho que o torcedor quer ver, não existe mais o futebol bonito de uns anos atrás, mas você quer ver a tua seleção apresentando um futebol pelo menos decente, coisa que o Brasil não está fazendo. E só o resultado, claro, é o resultado que dá o título, mas o Brasil também tem que melhorar Só aproveitando o gancho da Luísa e a situação, que essa formação, por incrível que pareça, da seleção brasileira, está em formação ainda. É uma renovação. O time da Colômbia, são 90% dos jogadores, todos jogam na Europa, são jogadores muito experientes.
Bom, já que a gente está falando de seleção brasileira, futebol feminino em destaque. Eu até acompanhei ontem no pré-jogo da seleção nacional masculina a partida entre o Brasil e a Costa Rica. O técnico Osvaldo Vadão Alvarez, conhecido nosso. Aí as imagens do gol brasileiro, vitória por 1-0, o time reserva, o Brasil classificado à próxima fase da competição e nas oitavas de final vai enfrentar a equipe da Austrália. Interessante também a gente dar uma passada, uma pincelada aí no futebol feminino que merece mais apoio e merece mais destaque, Luiz. Merece, com certeza. Eu não joguei em campo, mas eu jogava futsal e é nítida a diferença que tem de importância que é dado, porque o futebol, o feminino talvez não traga tanto dinheiro, então não interessa tanto quanto o masculino, que traz muito dinheiro, mas é na hora de valorizar mais. A gente fala muito tempo da valorização do futebol feminino que não acontece. E você vê aí o feminino ganhando enquanto o masculino, que gira tanto dinheiro, não trazendo bons resultados. Ela fala em profissionalização das atletas, principalmente, né? Viver exclusivamente do futebol e tem condições para isso. Concordo plenamente. Você pega esse campeonato mundial, aí são 4 seleções, os outros são todos coadjuvantes. O protagonismo é Alemanha, Estados Unidos, Dinamarca. Brasil corre por fora, é uma terceira, quarta força por fora. Que vem se remodelando também. Mas isso vem muito daquela situação, né, de investimento, né? Por exemplo, os clubes, os nossos clubes mesmo poderiam fazer isso, abrir escolinhas, investir mais. Incentivar se os clubes fazerem isso, eu acho que vai melhorar muito o futebol feminino. Mais um aspecto do futebol feminino que a gente sempre destaca, que eu particularmente sou fã, inclusive, do futebol feminino, e não pela proximidade que tenho e tive, pela amizade que tenho com o Vadão, que é o atual comandante da seleção brasileira, mas eu lembro de outro comandante, amigo nosso, que passou aqui pelo futebol do estado do Paraná, que é meu amigo particular, o René Simões, que tentou desenvolver esse processo, esse projeto também. É importante para as meninas, para as garotas, terem profissionais, na acepção da palavra, entre as profissionais mesmo, aqueles que já têm mais experiência, vivência, como eu citei o René, como é o caso do próprio Osvaldo Vadão Alvarez, para dar essa cancha, dar essa vivência para as meninas. O fortalecimento das ligas regionais, né, das ligas, digo num contexto geral, né, porque há uma certa verba destinada ao futebol feminino, que por incrível que pareça, meus amigos, nesse momento de corrupção que vive o país, ela não chega totalmente para onde deveria chegar. Infelizmente não chega, mas existe uma verba pré-destinada, isso é lei, e não chega totalmente essa verba para incentivar, né, essas pequenos times do futebol brasileiro, incentivar mais esses campeonatos femininos, para criar mais valores, mais jogadoras, para incentivar, pelo menos para ter uma representatividade mundial melhor do que vem tendo. Nós temos uma super craque mal aproveitada. Essa é a palavra, falta incentivo. Não adianta, você não vai conseguir elevar a qualidade se você não incentiva. E isso é desde quando é novo, desde a base. Você precisa incentivar, como foi falado, o fato da atleta jogar realmente, não só fazer isso, mas profissionalização. Né? Porque eu via muito quando eu acompanhava. Ela jogava ali, mas de tarde estava num outro trabalho. Então como que você vai esperar que renda da mesma forma se você não incentiva? A pessoa precisa ter outro trabalho, porque não pode só se dedicar ao futebol. Quer arrematar, Vanessa? Eu acho que é isso mesmo que a Luiz falou. Falta incentivo, né? Falta incentivo dos clubes. Acho que parte já diretamente dos clubes que comecem a investir dessa forma. A questão de profissionalizar, os técnicos vão ser feito isso também já, né? Então acho que as meninas também têm que ter essa oportunidade. Mais uma vez o lembrete que você pode participar da nossa promoção. Na tela aí o telefone, a rapaziada pode ligar, marcar presença, se identifica, passa aí o seu nome, o seu telefone, o seu bairro, 3240-5940, na nossa tela plana, maravilhosa tela de cristal. Você pode concorrer aí a um violão. O nosso glorioso Walter vai mostrar mais uma vez esse violão bacana. E você concorre também a ingresso para o show do Steve Vai, a galera que gosta e a rapaziada que gosta de um som de qualidade, o nosso violão e também ingressos para o show do Steve Vai.
Eu vou, Giba, e você vai? Lembra da banda Whitesnake? Opa! Que é isso? Sonzeira. Ele é um fenômeno, ele é uma lenda, né, cara? Sabe muito, né? É brincadeira. Sabe muito. Então você não pode perder, concorre aí com a gente. Uma dessa você pode ser aí o cara que vai faturar os ingressos para esse grande show do Steve Vai. Por falar em faturando, intervalo comercial, na volta tem o terceiro bloco do Placar Transamérica desta quinta-feira. A gente vai e volta e vai ser voando, viu? Olha só, minha gente, segunda a sexta aqui na Transamérica tem o programa Toda a Tarde com a Carol, com a Elis e com o Mário. Bate-papo, diversão e entretenimento. Tudo pra você ficar mais antenado com a gente. De segunda a sexta, às 5:30 da tarde. Esperamos por vocês. Que cheirinho irresistível! Na hora do almoço ou jantar, nada melhor do que as carnes nobres e saborosas dos famosos espetinhos do Zé. Pois rodízio de espetinhos é na casa do Zé. O maior rodízio de espetinhos de Curitiba traz promoção às terças para as mulheres que pagam meia no almoço e jantar. E nas quintas é a vez do casal desfrutar de uma super promoção no jantar. Acesse a fanpage da Casa do Zé e faça o seu check-in com antecedência. Venha logo saborear um rodízio diferente com mais de 30 tipos de espetinhos salgados e doces, com muito sabor e qualidade no almoço e jantar. Rodízio de espetinhos é na Casa do Zé. Avenida Batel 1433. Telefone 3023-2029. A LM Telecom possui um laboratório técnico para manutenção em toda a linha e marca de rádios comunicadores profissionais. Orçamento sem compromisso. A LM irá coletar seu equipamento no local. Basta nos ligar e agendar a sua coleta. Qualquer que seja a sua necessidade em rádios comunicadores profissionais, a LM Telecom está pronta para atendê-lo. LM Telecom, revenda Premium Motorola e revenda autorizada Vertex e Itera. LM Telecom, tecnologia em radiocomunicação profissional. Ligue 3024-1200. Olá pessoal, eu sou a Cláudia Cotzella e queria convidar vocês aí de casa para conferirem o Acontece Curitiba aqui pela TV Transamérica, de segunda a sexta, das 15h30 às 17 horas. Eu aguardo vocês. Ok, estamos de volta aqui com o Placar Transamérica neste terceiro bloco. A galera tá alvoroçada aqui porque na hora da fome você já sabe, né? Nesse horário aqui no Placar Transamérica você não pode perder a Casa do Zé Espetinhos. Rodízio especial Casa do Zé, é um espetinho mais saboroso, mais delicioso do que o outro. Hoje com certeza nós vamos dar aquela passada na Casa do Zé. Tem também sobremesa, aquele espetinho de chocolate. Ah, e a promoção também, especial para mulher, o casal também, pagando baratinho, R$ 79,90. Casa do Zé Espetinhos, imperdível na hora da fome, do almoço. A rapaziada aqui do Placar Transamérica vai dar aquela passada especial, na Casa do Zé. Eu tô até sentindo o cheiro. Vamos falar de futebol. Curitiba em destaque mais uma vez aqui no Placar Transamérica. E de retorno, o Daniel Valdrigues vai chegando mais uma vez aqui no Placar Transamérica para trazer informações da equipe do Curitiba. Ah, lembrei outra coisa, que bom que o programa é ao vivo, hein, Walter? O jogador que o Giba tinha se referido é o Rosinei. Rosinei. Verdade. Que vive no departamento médico. Segundo volante do Curitiba. Não sei se vai ter condições de jogo. Não sabe. Porque a lesão é grau 2. Né? Não sabe. Então vamos saber aqui com o Daniel Valdrigues as informações complementares da equipe do Curitiba. De retorno, Daniel. Retornando aqui no Placar Transamérica, dizendo que o Curitiba entra em campo nesta quinta-feira pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Após folgar na primeira rodada e perder por 2-1 de virada para o Flamengo na segunda rodada no Janguito Manucelli, o Verdão joga hoje à noite contra o Corinthians às 7h30 em São José dos Campos. Para a partida diante do Corinthians, a tendência é que a comissão técnica Coxa Branca utilize boa base do time que enfrentou o Flamengo na semana passada. A situação do Grupo B do Campeonato Brasileiro, o Coxa tem pela frente, além do Corinthians, o Grêmio e o Vitória. Os dois melhores de cada grupo seguem para a segunda fase da competição. Muito se fala também a respeito da cobrança que aconteceu após a derrota para o Flamengo. Os conselheiros que já haviam pedido a descentralização do futebol por parte do presidente Rogério Bacelar com o vice-presidente o Luiz Ernesto Pedroso. E Pedroso confirma aqui no Placar Transamérica a respeito de algumas frustrações
informações com relação ao elenco deste ano. Eu acho que nós não fomos felizes com a contratação de alguns jogadores e a composição do elenco. Está visto, tivemos dificuldades no mercado, dificuldades de crédito, já cansei de falar isso. Então agora estamos nos ajustando, buscando melhorar com a vinda do Ney Franco, com a vinda do Alexandre Lopes na preparação física. Mudamos um pouco o perfil do elenco. Quer dizer, com 4 jogadores vindos, oriundos de grandes clubes e de boa qualidade, jogadores de perfil mais experiente, que nós tínhamos um time bastante jovem, bastante diferente do que está composto hoje com esses 4 atletas que chegaram. Então nós temos a esperança de que tenhamos acertado a receita e que a gente busque mais alguns reforços pontuais, se assim for necessário. Tá aí a palavra de Luiz Ernesto Pedroso, torcedor alviverde que quiser comprar ingresso para o Atletiba hoje, a partir das 10 horas da manhã, começou a venda para os sócios e amanhã, a partir das 10 horas, para aqueles que não são sócios do Verdão, R$ 150 o ingresso para a torcida visitante. São as informações do Curitiba, comando volta aos estúdios Placar Transamérica. Maravilha, tá aí o Daniel Valdrigues com informações complementares da equipe do Curitiba. Falou tudo, né, Giba? Agora já dá até para esboçar o Curitiba. Dá para esboçar o Curitiba, mas a colocação do Pedroso ali é pertinente, viu? Pelo menos, como eu falei no início do nosso programa, a diretoria do Curitiba, ela não dorme de toca. Ela vai atrás, procura, conversa, abre esse debate aí com relação à centralização da direção administrativa do futebol. Eu acho que tem que dividir as funções, né? E tem que ter uma pessoa que delega, não adianta. Tirar o poder do presidente não vai adiantar. Mas principalmente, voltando para dentro de campo, eu acho que o Ney Franco vai começar a esboçar a cara do Curitiba. Está muito longe ainda de um... Não vou nem falar em padrão de jogo. Primeiro o entrosamento, depois o padrão de jogo. Agora recebe novos reforços. A gente não sabe ainda se esses reforços, principalmente o Lúcio Flávio, vai ter condição, se o seu nome vai ser incluído no bid, porque com certeza é um jogador que para um Atletiba pesa e pesa muito, Duda. Ô Luiz, e a sua opinião, esboça, está no caminho certo Curitiba, é imprevisível clássico, qual é o teu posicionamento? Clássico a gente sempre fala que não tem o favoritismo, o Atlético por jogar em casa, isso pesa mais, o momento e tudo mais, mas eu acredito que, assim, ainda tem muito caminho para o Curitiba andar, para ele chegar a um nível de Brasileirão, para ele conseguir se manter, sem precisar ficar se segurando para não cair, ficar ali na zona perigosa, mas eu acredito que para o Clássico, que, como eu já falei no começo, ganhar a moral eleva, então os jogadores têm que estar preparados para isso e não só para o Clássico, para depois do Clássico, caso ganhe, caso perca, independente do resultado, conseguir manter o nível e principalmente ganhar dentro do Couto, quando jogar dentro do Couto, que a gente comentou do Paraná, ganhar em casa, é muito importante, que é uma coisa que o Atlético está fazendo, está conseguindo trazer essa mística ali para a arena de que quando o adversário chega lá, ele já treme. Então, uma coisa também, quando jogar no Couto, tem que fazer a mesma coisa, ter a força da torcida e do fator casa. Vanderlei, vou deixar em aberto para você. O Ney Franco agora teve uma semana praticamente cheia para trabalhar, coisa que ele não teve no jogo contra o Grêmio, né? Então, não contra o Grêmio, não, contra o Flamengo. Então, essa semana é decisivo, foi decisivo, é decisivo para ele começar a esboçar o time que ele vai seguir daqui para frente, né? Ganhou peças importantes. Sabe, Vanderlei, me desculpa te interromper, e você veja só a situação que está o Curitiba. Como vai ser emocionante o Atletiba. O Curitiba, mesmo vencendo o Atlético, continua na ZR. Você veja como faz a questão da necessidade. Aquilo que a Luísa falou, a situação de não vencer dentro de casa pesa muito no campeonato. Mas nos dois lados, né? Porque em contrapartida, já vamos introduzindo aqui o Atlético Paranaense na conversa, por se tratar do Atletiba, é válido não só pelaquela rivalidade do Clássico, mas nos dois extremos, nas duas pontas da tabela. Como disse o Giba, em vencendo o Curitiba pode até não sair da ZR, da zona de rebaixamento, que preocupa o torcedor, comissão técnica, direção. Mas, por outro lado, o Atlético pode voltar a ser líder do Campeonato Brasileiro, Vanderlei. O Atlético pode ser líder e caso o Curitiba vença, ele vai sair muito fortalecido com o trabalho do Ney Franco, que precisa disso também, né? Ele vai ter mais tranquilidade para começar a formatar o time. Para o Atlético pode ser, de repente, um
Norte, um divisor de águas, conseguir essa primeira vitória na nova Arena da Baixada, contando com tudo aquilo que a gente já trouxe em termos de informação, de ações dos torcedores, a presença do público, de ter uma arena lotada, um caldeirão, tudo isso conta, é um tempero a mais dentro do clássico? Qual a opinião de vocês? Eu acho que... Para aí, pai. Pode falar. As damas primeiro, vamos cortar o Giba. As damas primeiro. Giba. Bom, eu acho que as damas primeiro, Giba. Então, eu acho que conta pro torcedor todo isso de ganhar em casa, mas não acho que seja um divisor de águas, até pelo momento que o Atlético passa. Acho que é um divisor de águas muito mais pro Coritiba, apesar de não ser dentro de casa, porque você conseguir ganhar do seu principal rival na casa dele, no primeiro clássico, no lugar novo, na Arena da Copa do Mundo, isso pesa, acho que, mais pro Coritiba. E em questão da liderança, voltar à liderança, também o Atlético tem que ganhar e tem que torcer lá pelo tropeço do São Paulo em casa também, o que é difícil. Luísa, mas agora ela deu subsídios para vocês, viu? Ah, tá. Eu venho conversando com vários torcedores do Coritiba e existe até aquela situação. O Coritiba, quando joga fora, o torcedor já fica com aquela situação. Vai perder de quantos? Sim. Não, isso que eu falo, entendo. Então, como o torcedor já tem essa desconfiança com a equipe, caso a equipe consiga ganhar, a moral sobe. Sim. A gente sabe que o torcedor já percebe o time que tem, sabe que é difícil, se nem em casa tá conseguindo ganhar, sabe que fora também é complicado. Tem isso pro jogador, Giba? Tem. Na situação colocada aqui, eu acho que abrange mais o lado torcedor. Para o torcedor, sim, tudo bem. Para o jogador de futebol, para planejamento, para desempenho e performance no Campeonato Brasileiro, independe. Vitória é bom para ambos os lados. Tem que se colocar porque é uma história, existe um ranqueamento. E Atletiba é mais um jogo. É mais um jogo. O campeonato é extenso. Tem mais de 15 rodadas pela frente só no primeiro turno. É muita coisa ainda. Mas, logicamente, por exemplo, o início de trabalho do Ney Franco é importantíssimo a vitória. Para o Atlético, então, nem se está no trilho certo das vitórias. Crava, pode se tornar líder, mas tem muita coisa pela frente aí. Algo mais a acrescentar em termos de Atletiba? Posso ceder 30 segundos para cada um de vocês. Eu acho que só a situação da torcida em si, de paz, né, dentro e fora de campo. Acabou o jogo, independente do resultado, vai embora para casa, não se envolve em confusão. E aquelas pessoas que vão a campo, vão para torcer e só a rivalidade fica ali no gramado. Quem vai ficar em casa, né, Giba? Que fica em casa, assista em casa, não sai pra rua fazer baderna, quebrar tubo, quebrar ônibus. Acho que isso não vai modificar o placar, então torcer com seriedade e com respeito e educação acima de tudo, né? E lembrar que sempre que é um jogo de futebol, né? Não precisa virar lugar de guerra, então aproveitar toda essa campanha que está acontecendo fora de campo, levar isso na mentalidade quando você for torcer, que não precisa de briga, todo mundo é humano igual e é isso aí. Tá certo, fechamos aí o papo do Atletiba. Amanhã a gente volta a esse assunto aqui no Placar Transamérica. Para fechar o programa de hoje, o Irapitã Costa está de retorno para falar do Paraná. O tricolor tem compromisso importante jogando contra a equipe do Mojimirim e o Irapitã vem retornando aqui no Placar Transamérica com um convidado especial. Chega mais, Ira! E aqui no Placar Transamérica, vamos ouvir o Meia Éder, que desta vez jogará um pouquinho mais recuado, fazendo a função de segundo volante. Ele analisa a entrada de Rafael Costa na equipe. A gente ganha um pouco mais de posse de bola, né? E uma bola parada muito boa que o Rafael tem. Se o Nedo optar por ele, a gente vai ganhar na posse de bola, vai ganhar no chute de longa distância e eu tenho certeza que a gente vamos fazer um bom jogo. E para Éder, o Paraná está pronto para emplacar a sua primeira sequência de vitórias dentro da competição. Esse é o nosso pensamento, né? De não deixar escapar essa vitória. Tentar a vitória a todo momento. Para a gente que está pensando em chegar lá na ponta lá da tabela, a gente tem que vencer os jogos em casa. E agora é um jogo muito importante para que a gente possa fazer esses 3 pontos e conseguir chegar mais perto. Este o Meia Éder, confirmado no jogo de amanhã. A partida acontece às 7h30. Os ingressos já estão à venda, jogo na Vila Capanema e o Paraná confiando no apoio do seu torcedor para emplacar uma sequência de vitórias. Passou pelo Luverdense e é fundamental garantir 3 pontos diante do Mojimirim para, quem sabe, dar aquele salto na tabela de classificação.
Eu concordo com o Iraptan Costa, que é fundamental e extremamente necessária essa vitória para a equipe do Tricolor, porque aí dá uma certa moral, não só para a comissão técnica que acha um norte, um rumo, um caminho certo, pelo menos vai trilhando um possível caminho certo, mas dá segurança para os jogadores também, né, Vanderlei? E o Nedo, ele precisa disso, né? Ele entrou num fogo cruzado, vamos dizer assim, numa montagem de elenco. Na verdade, trocou todo mundo, trocou diretoria, trocou elenco, treinador, então é importante que o Paraná consiga essa vitória para dar mais tranquilidade, não só aos jogadores, mas o grupo e até a diretoria, né? Porque hoje o Paraná começa a perder, já vem aquela desconfiança da própria torcida. Erraram de novo o planejamento. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que o Paraná embale e que vá para a primeira divisão. Literalmente decole. Isso. Aí depois dessa reformulação, agora se espera encontrar uma sequência no campeonato, vencer dentro de casa, conseguir somar o maior número de pontos também fora, empate, vitória, mas principalmente dentro de casa e aproveitar essa vitória, que já vem de uma vitória, e conseguir manter uma sequência depois de toda essa mudança que aconteceu no time. Depois de definido o local do jogo, né, era para ter sido transferido esse jogo para o Janguito, até porque o Paraná fez um planejamento errado, Vanderlei, questão do gramado. Mas são coisas do futebol. Infelizmente acontece, é o departamento de logística do Paraná, mas o que interessa é que o Paraná estará em campo, vai em busca, repito, jogo dentro de casa, Série A, Série B, você tem que buscar os 3 pontos. Não tem como fugir da responsabilidade de assumir o favoritismo e vencer dentro de casa. É importantíssimo para as pretensões do Paraná essa sequência de vitórias. Não tem como, porque na Série B, principalmente no primeiro turno, você há de convir comigo, Duda, que é relativamente mais fácil você galgar pontos do que no segundo turno, onde que o desespero começa a bater, né? Até porque vai ficar mais desenhada a situação de cada clube, aquele que vai brigar por acesso, aquele que vai ficar no meio da tabela e também aquelas equipes que de repente correm risco do rebaixamento. Aumenta a intensidade, a necessidade e a cobrança também para somar pontos na segunda fase da competição. Pela história da Série B, pela história do Campeonato Brasileiro, a gente sabe que são só 3 vagas, né? Uma vaga do Botafogo. Isso aí é público, né? Não, mas a outra já é do Paraná, porque o Casinha garantiu isso, né? O Casinha garantiu, Casinha garantiu que na terceira, faltando 3 rodadas para o término do Brasileiro, o Paraná já estava na Série A. Tomara. Como diria aquele amigo meu, oxalá. Então só sobra 2 vagas, Giba. Vão sobrar 2 vagas, né? Uma do Paraná. Daí Bahia e Vitória. Então tá na hora de começar a conquistar essa vaga. E aí forças ocultas também trabalham nesse meio campo, ou não? Boa pergunta. A torcida precisa saber disso, como disse a Luísa, né? Tem que começar agora, né? Tem que começar agora. Rapaziada, esse é o Astral, sorrindo na brincadeira, na alegria. Quero agradecer a presença dos 3 aqui, agradecer também pelo seu carinho, pela sua paciência. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Placar Transamérica nesta quinta-feira. Amanhã tem mais, amanhã o Moura Júnior, narrador emoção, estará de volta aqui no comando do Placar Transamérica. Um forte abraço, um bom final de tarde a todos. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Esse é o clima.